Olá, bom dia. Mariano Cabreira aqui mais uma vez para um bate-papo nesta manhã, mas hoje se comprometendo a voltar à tarde depois das 18 horas, porque agora, daqui a pouco, ou já está iniciando no Congresso Nacional a eleição da mesa da Câmara dos Deputados. Agora de manhã decide-se a eleição da mesa diretora da Câmara, da Assembleia dos Deputados, e à tarde, decide-se a mesa diretora do Senado Federal, que vai decidir o comando do Congresso Nacional. Vamos fazer rapidamente uma análise das duas eleições, das duas mesas, e a gente volta à tarde para fechar como é que fica essa, na nossa opinião, essa eleição. Bem, vamos começar analisando a eleição da Câmara dos Deputados, que a eleição do Arthur Lira está praticamente certa, porque o Chico Alencar não ameaça essa eleição, e a busca, segundo os analistas, é de que o Arthur Lira busca bater o recorde de votos, que é de 434 votos, alcançada por Ibsen Pinheiro e João Paulo, que foi eleito pelo PT. Bem, guardado esses recordes eleitorais para o ego do Arthur Lira, eu diria que, dependendo do número de votos, vai sair o tamanho da força dele, embora, se ele for eleito com 350, ele tendo maioria para se eleger, ele vai continuar sendo o Arthur Lira muito forte, que conquistou esse poderio ao negociar para os deputados o orçamento secreto. Ele conseguiu ter o comando da Câmara naquele momento, ser eleito, ter a confiança do ex-presidente Jair Bolsonaro, e conseguiu amealhar 15% do orçamento para ser destinado pelos deputados na sua base, conforme eles queriam, sem critério, sem fiscalização. Isso traz a força do Arthur Lira. Claro que no atual governo, com o STF julgando inconstitucional o orçamento secreto, ele perde esse glamour de poder decidir todo esse dinheiro, todas essas emendas, mas com certeza continua sendo muito forte, e agora, com o apoio do governo, com praticamente candidatura única, ele vai de fato sair bastante forte. Mas tem uma coisa que me agrada nesse momento. Primeiro, a maturidade do governo do presidente Lula de não peitar uma outra estrutura de poder com alguém já consolidado, de sinalizar com acordo, sinalizar com diálogo, e que vai fazer esse diálogo com Arthur Lira nesses 2 anos do seu mandato. Isso vai dar tempo para o governo preparar um outro candidato na saída do Arthur Lira, mas também vai dar tempo ao Arthur Lira de preparar um sucessor, e esse embate vai para 2 anos, governo já consolidado, a economia já andando, pode estar mais forte, enfim. Isso, o futuro a Deus pertence, mas eu particularmente acredito que, dependendo ou não da força do Arthur Lira, é de bom grado que o governo tenha sinalizado que não vai sair da linha do diálogo, que não vai judicializar as questões políticas, que vai buscar sempre a conversação com o Congresso Nacional. Isso é bom, porque isso empodera os deputados, empodera o Arthur Lira, empodera o Executivo na questão do diálogo. É bom a gente lembrar que a nossa república, a nossa democracia, ela é bastante nova. Ela vem de 85, 86, 87, 89, a primeira eleição para presidente, e de lá para cá a gente tem aprendido a ler a Constituição, a poder participar e ser construído a partir da leitura que a Constituição de 88 nos deu. É bom a gente lembrar que o Congresso que a Constituição promove a partir de 88 é um Congresso mais forte, desconfiado do Poder Executivo, que tinha caçado os poderes dos deputados, e, portanto, ela se empoderou.
né? Mas esse poder não estava pleno, não estava todo, porque o executivo continuava forte. Todo o orçamento estava na mão do executivo. E gradativamente a Câmara dos Deputados foi amealhando esse poder que consumou no governo Bolsonaro de maneira agigantada, de maneira desproporcional, com a inoperância que o governo Jair Bolsonaro tinha em mexer com o orçamento. Delegou isso para o Arthur Guedes, que de política não entende nada, nunca disputou um voto e por isso permitiu-se a criação do orçamento secreto. Isso trouxe uma distorção na relação dos poderes que agora no governo Lula começa a ser desconstruído. E não vai ser desconstruído em 1 ano, 2 anos. Né? Vai ser desconstruído provavelmente na próxima eleição um pouco mais e depois dos 4 anos um pouco mais, até que isso volte à normalidade. Portanto, nós temos esse quadro na Câmara dos Deputados, na eleição da mesa diretora. Na eleição do Senado, o quadro é um pouco mais difícil para o Planalto, que apoia Rodrigo Pacheco, que foi parceiro na transição e que foi um ponto de escora, um ponto que segurou um pouco os arroubos autoritários do ex-governo, do ex-presidente Jair Bolsonaro, impedindo o impeachment de membros do Supremo Tribunal Federal e sendo de fato um esteio da democracia num período tão conturbado que foi do ex-presidente Jair Bolsonaro. O governo entrou de cabeça, me parece, na eleição para garantir a eleição do seu aliado, mas eu diria que do ponto de vista da eleição do Rogério Marinho, aí sim o Arthur Lira cresce, porque o governo Lula dependeria quase que exclusivamente da Câmara dos Deputados para poder governar, porque tendo com o Senado na oposição. Esse é o grande risco que nós vamos analisar às 18 horas depois, quando a gente tiver isso todo concretizado, tanto a eleição da mesa da Câmara como a eleição da mesa do Senado, tá certo? A gente volta, portanto, hoje às 18 horas. Um beijo, um abraço.